Hoje eu quero falar especialmente com você que está começando no inglês, pensando em começar, não sabe aonde, por onde, qual caminho seguir, como começar, o que estudar primeiro, o que estudar na sequência. Hoje eu quero te apresentar um plano de estudos para você não estudar de forma aleatória, mas saber o que você deve treinar, o que você pode treinar diariamente, de segunda a segunda, e mudar o seu estilo de vida de contato com o inglês. Primeira coisa que eu quero te falar aqui é o seguinte: se você quer aumentar o seu grau de aprendizado, você quer aprender mais coisas, você quer aprender mais rápido, entenda, intensidade é o que distorce o tempo. Quanto mais você estiver exposto ao inglês, mais rápido você vai aprender. Você deve ter percebido que quem mora fora, quem vive nesse universo de imersão, de contato com o inglês frequente, todos os dias, quanto mais a pessoa se expõe, mais rápido e de forma mais eficaz, mais eficiente ela aprende. Eu quero hoje aqui te apresentar um plano de estudos para você aplicar na sua rotina e te mostrar como é que você pode estudar inglês todos os dias aí na sua rotina. Vamos lá? Let's go! Eu acredito que você que está aqui me assistindo deve estudar inglês com foco nesta palavra que é muito famosa e comum para quem estuda inglês, né? A famosa fluência. Talvez você estuda inglês e você não sabe o que é fluência. Talvez na sua cabeça, fluência significa saber tudo. Talvez na sua cabeça, fluência é saber todas as regras. Talvez na sua cabeça, fluência seja dominar mais de 20 mil palavras no inglês. E se eu te falar que fluência não tem nada a ver com isso? Fluência, de acordo com o dicionário da Oxford, olha só as definições que esse dicionário nos apresenta. Primeiramente, fluência significa qualidade do que flui, fluidez, o primeiro significado aqui que você está vendo. Segundo, sentido figurado, característica do que é natural e espontâneo, fluidez. Aí eu falo para você, como é que você se torna bom em alguma coisa? De todas as coisas que você já fez na sua vida, todas. Pensa aí comigo. Aquela tarefa, aquela atividade que você sabe fazer muito bem. Com certeza você deve ter alguma coisa na sua vida que você faz muito bem. Essa tarefa, essa atividade, para você chegar num nível de excelência, de conseguir fazer ela com naturalidade e espontaneidade, que é a definição da palavra fluência, você concorda comigo que você precisou fazer aquilo muitas vezes? Dezenas de vezes? Quiçá centenas de vezes? É sobre isso que nós estamos falando aqui. Por quê? Porque muita gente quer a palavra fluência. Todo mundo quer se tornar fluente, não é? Talvez você está aqui me assistindo, você está em busca da sua fluidez. Você quer se tornar fluente, você quer falar fluentemente. Só que aí a primeira coisa que você precisa entender é isso. Fluência, qualidade do que flui, característica do que é natural e espontâneo, isso não vem da noite pro dia. Não é só você fazer uma aula de inglês por semana, 2 horas por semana lá no curso tradicional que vai dar certo. Não. É muito mais sobre o estilo de vida que você constrói do que sobre o estilo de aula que você faz. Então a primeira coisa para a gente começar esse plano de estudos, primeira coisa, eu sempre falo para todo mundo, não tem como você desenvolver um novo hábito, uma nova rotina, sem primeiro você mudar a sua crença sobre o inglês. É impossível você destravar o inglês sem destravar a mentalidade. Então, por que é importante você desconstruir todas as crenças que você tem sobre o inglês? Crenças são aquelas coisas que governam as nossas ações, as nossas atitudes. Se você está aqui me assistindo, você está pensando assim, ó, inglês é difícil, eu nunca vou aprender, esse negócio não é para mim, eu não dou conta, eu não consigo, eu estudei em escola pública, eu não sei o quê. Esse monte de história, isso tudo que você está contando para você, isso, psicologicamente falando, trava os seus próximos passos. Quando você fala para você mesmo assim, ó, eu não dou conta, eu não consigo aprender, é difícil demais. Acredite se quiser, o seu cérebro ele vai seguir a sua ação. Quando você fala assim, ó, eu não dou conta, esse negócio não é para mim, isso é científico, sabia? Quando você é negativo sobre alguma coisa, aquilo trava o seu aprendizado. Quando você fala, eu não dou conta, eu não consigo, isso não é pra mim,
realmente você vai perceber que você não vai conseguir exatamente porque você já aceitou no seu cérebro que aquele negócio não é pra você. Então a primeira coisa que eu falo é, você quer aprender inglês? Desconstrua as crenças que você tem. E você vai perceber uma coisa, todas as crenças que você tem sobre o inglês, elas são fruto de coisas que você passou, viveu, ou viu alguém vivendo. É mais ou menos assim, ó. Você viu alguém que você conhece fazer um curso numa escola tradicional, não funcionou, não deu certo, a pessoa jogou dinheiro fora, e aí você criou a crença na sua cabeça que nenhum curso funciona. É uma verdade? Não é uma verdade, porque tem um monte de gente que se tornou fluente através de cursos tradicionais. É verdade. Eu vi muita gente se tornar fluente com cursos tradicionais. Só que não é sobre a escola, não é sobre o método, sobre o professor. É sobre o estilo de vida que o aluno construiu. Então é por isso que você precisa, antes de tudo, ter a noção correta, ter a crença correta, porque isso vai governar os seus próximos passos. Se você entende de fato, eu sou capaz de aprender tudo o que eu quiser, você vai aprender. Porque, cientificamente falando, o inglês é muito mais fácil do que o português. Se você tá aqui me assistindo, você é fluente na língua portuguesa, acredite se quiser. É muito possível, extremamente possível você aprender inglês. A única coisa que você precisa é do direcionamento correto. Então, é impossível você destravar o inglês se você não destravar a mentalidade. Tem uma frase muito legal que o Jordan Peterson fala, pra quem não sabe, é um psicanalista muito famoso. Ele fala o seguinte: dentro de você tem muito potencial trancado dentro do seu código genético. À medida que você se expõe a atividades desconfortáveis, isso começa a ser desbloqueado. É mais ou menos assim. A fluência, ela já está dentro de você. O que você vai precisar fazer é descobri-la. Você está cavando esse negócio dentro de você. Humanamente falando, cientificamente falando, todo mundo tem capacidade de aprender inglês. Sim, você não tá aqui me assistindo com aquele pensamento do tipo, eu nasci assim, sou burro, inglês não entra na minha cabeça. Para com isso aí, tá? Porque você tem capacidade. Primeiro, parece que é frase motivacional, né, o que eu tô falando aqui. Mas não. É uma realidade. Você tem neurônio o suficiente para você aprender inglês. Só que você precisa entender uma coisa. Por que eu falo da raiz fluência? Porque, gente, aprender inglês é aprender um conjunto de habilidades. Não é aprender um conjunto de teorias. Aprender inglês não é igual a aprender geografia, história, biologia, ciências, que são coisas que já estão lá. Você só precisa entender, decorar. É igual história. História você só precisa praticamente lembrar do que já aconteceu. Não, não é isso. Inglês é uma coisa que você vai usar dentro de 4 habilidades práticas. Você vai ouvir inglês, ler inglês, escrever inglês e falar inglês. Essas 4 habilidades. Então, é muito mais sobre habilidades práticas. Anota aí no seu caderno para você não esquecer. Estudar inglês, aprender inglês é sobre dominar habilidades. Se você me perguntar, Murilo, qual que é o seu conselho sobre escolas, cursos tradicionais? Se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre métodos de escolas, eu tenho muita experiência com isso. Como aluno eu passei por várias, como professor eu passei por várias, e por questão de ética, claro, eu sempre preservei o que eu falo aqui. Nunca citei nome de escola aqui nas redes sociais, mas sim, gente, eu consigo listar pra você aqui o que funciona, o que não funciona. E sim, a maioria das escolas só estão preocupadas em tirar o seu dinheiro e te manter lá o máximo de tempo possível. Aí é que tá. Se você tiver a crença correta de que você é capaz, que você dá conta, que você consegue, esse é o primeiro passo. Então, outra coisa que eu quero te falar aqui, ó. Você entender que, de fato, aprender inglês é desenvolver um conjunto de habilidades. Então, partindo desse princípio, qual que é o conselho que eu dou pra você? Se você pretende fazer algum curso de inglês, aula, seja lá o que for, segue meu conselho, tá? Não precisa ser comigo não, de verdade, mas busque algo que faça você treinar todos os dias, tá? Eu fiz parte de um curso tradicional que eu estudava 2 horas por semana e eu não fazia mais nada além daquilo. Era 2 horas todo sábado, das 8 às 10 todo sábado. Eu via inglês 8 horas por mês. 2, 4, 6, 8. 4 semanas, 2 horas cada. Por que que as escolas fazem com que as pessoas demorem cada vez mais? Porque se o método for só isso, é só 2 horas e você não faz mais nada nos outros dias, sim, o seu aprendizado ele vai ser muito mais lento, vai ser muito mais demorado. No final você vai culpar o livro da escola, você vai culpar o professor, você vai culpar o método, tá?
Por quê? Porque existe um distanciamento muito grande entre um dia de estudo e outro dia. Então, você vai entender uma coisa. Eu, de verdade, dentro da minha metodologia, que a gente trabalha lá na jornada do Zero à Fluência, na mentoria do Zero à Fluência, nas aulas particulares, a gente trabalha com o formato de que você vai estudar uma aula por dia. Esse plano de estudos que eu tô te apresentando aqui é algo que eu trabalho dentro do meu método, para quem quer se tornar fluente no inglês. Primeira coisa que você precisa entender, você vai precisar estudar todo santo dia. Ah, Murilo, eu não tenho disponibilidade para estudar todo dia. Faz dentro do seu ritmo aí, 1 vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas eu tô dando a minha recomendação. Você quer se tornar fluente? Você vai precisar treinar essa parada todo dia. E você percebe que eu não tô falando aqui pra você estudar 1 hora por dia. Mas se você estudar 15 minutos por dia, é muito mais eficaz do que 2 horas por semana. Te garanto. Já testamos, já comprovamos isso aqui com diversos alunos. É muito mais eficaz você fazer o pouco por dia, mas sustentar isso ao longo prazo, incluindo sábado e domingo, tá? De verdade, você conduzir de fato a uma imersão diária. Entenda uma coisa, estudar não é apenas consumir coisas em inglês. Assim como estudar não é apenas assistir aula. É um conjunto. O que eu quero dizer quando eu escrevo ali, ó? Imersão diária. O que significa a palavra imersão? Você estar cercado de inglês. Imagina só, você liga seu celular, inglês. Você liga seu computador, inglês. Você liga sua televisão, inglês. Você vai ler a Bíblia, vai ler um livro, inglês. Você vai ouvir música, inglês. Você vai assistir um filme, uma série, inglês. Isso é estar cercado de inglês. Você quer saber por que alguém aprende muito mais quando vai morar fora do país? Por quê? Não é só porque a pessoa lida com nativos todos os dias, não. É por conta da imersão. A pessoa está cercada de inglês. Ela acaba ouvindo a mais, lendo mais. Consequentemente, se a pessoa estuda, ela escreve mais. Automaticamente, ela aprende mais rápido. Volta naquela frase que eu falei aqui no início. Intensidade é o que distorce o tempo. Então, você quer conduzir a sua rotina de estudos num caminho produtivo, eficiente, eficaz? Começa a pensar o seguinte, olha, quais são os 15, 20 minutos livres que eu tenho no meu dia a dia para, nem que seja para assistir uma aula ou para fazer imersão. Imersão é tudo aquilo que é inglês da vida real. Podcast, audiobook, livro, música, filme, série, mas é imersão diária. Não é 1 vez por semana, 2 vezes por semana, assim, ocasionalmente. Fazer isso ser parte do seu dia a dia. E você assistir uma aula. Por que, Murilo, assistir aula e fazer imersão? Isso aqui é a essência da nossa metodologia. Para você que não sabe, a gente trabalha com aprendizado de estruturas e, segundo, imersão. A imersão ela precisa ser o seu carro-chefe. Quanto mais exposto você está ao idioma, quanto mais exposto você estiver a essa língua, mais rápido você se familiariza. Seus ouvidos, a sua voz, a sua fala, a sua leitura, a sua escrita, elas dependem do quanto você se expõe, do quanto você está disposto a se colocar na posição de desconforto, porque quando você pega um livro para ler, é desconforto. Você vai assistir um filme em inglês com legenda em inglês, é desconforto. Quando você vai ouvir música e tentar cantar junto, é desconfortável. É aí que começa o estudo, mas o seu estudo ele não pode ser só ver vídeo aleatório. Quando eu falo que fazer uma aula por dia, se você não pode, claro, quem já é aluno lá do método da jornada do Zero à Fluência, lá você vai aprender de forma sequencial, gradativa, desde o mais básico, fazendo uma aula por dia, fazendo atividade, treinando, se familiarizando, aprendendo a criar pergunta, frase, resposta, aprendendo a se comunicar. Isso é o ponto-chave inicial. Porque nenhuma jornada de imersão se sustenta sozinho, só assistindo, por exemplo, só assistindo filme, só assistindo série, assim, aleatoriamente, só isso funciona. Não, isso não dá certo. Por quê? Em paralelo à sua imersão, você precisa ter aula, aprender estruturas. E quando eu falo aprender estrutura, o que eu tô querendo dizer aqui, ó? Aprender presente, passado, futuro, como criar pergunta, como criar resposta. Um mínimo essencial. Um mínimo essencial. Você vai agora para a comunicação. Você consegue fazer pergunta, resposta, falar afirmativamente, negativamente nos 3 tempos, presente, passado e futuro, com naturalidade e espontaneidade? Quando você conseguir fazer tudo isso com naturalidade e espontaneidade,
Parabéns, você se tornou fluente naquele assunto. E a fluidez ela é desenvolvida dentro de todos os assuntos. Talvez você está aqui me assistindo, você estudou o verbo to be a vida inteira e até hoje você não é fluente no verbo to be. Você não sabe o que é. Se eu perguntar aqui o que é o verbo to be, as pessoas não sabem. Não sabe que verbo to be é o verbo ser ou estar, que no presente você conjuga I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, que no passado é was, were, que no futuro é will be. Tem um monte de gente que não sabe o que é isso. Ou talvez até sabe na teoria, mas não consegue usar. Sabe qual que é a dificuldade mais comum que a gente escuta aqui? Que a gente ouve? Que a gente lê nos comentários? Murilo, eu consigo entender muita coisa, eu consigo identificar, traduzir, mas na hora de falar, trava. Sabe por que trava? Porque você está falhando no ponto principal. Você não está estudando estruturas, você não está dominando suficientemente as estruturas. E, é que eu estudei muito e eu não domino até hoje. É porque você estudou, talvez, num método fraco, algo que não te conduziu a treinamento, porque a gente conduz lá dentro do método da jornada, treinamento diário, ou você não praticou imersão suficiente. Por quê? Porque quando você vai para a prática e você não consegue falar algo, é porque você não expandiu o vocabulário. Você não aprendeu aqueles termos o suficientemente para você conseguir usar de forma natural. E quer ver? Qual que é o ponto? Os dois pontos aqui que é sequência, que eu até coloquei eles juntos aqui, ó. Não adianta você desconstruir crença e estudar, focar nesses dois aqui se você não estiver disposto a expandir vocabulário diariamente e criar um lifestyle com inglês. Então, presta atenção aqui, ó. Expandir vocabulário é o seguinte, todos os dias você precisa estar colocando palavras novas dentro do seu campo lexical de palavras. Tem um campo na sua mente que está armazenando palavras novas que você aprende. Só que o lance é o seguinte, por que muita gente fica patinando em círculos? A pessoa vai lá, assiste uma aula, assiste um vídeo aqui no canal. Aqui nesse canal tem mais de 2.300 aulas. A pessoa vai lá, assiste uma aula aleatória com filme e série e ela não escreve os verbos, ela não treina, ela não busca criar as próprias frases, você não desenvolve o lado de criação de frases, de criação de pergunta, criação de resposta. E aí você espera que do nada, milagrosamente, você consiga fluir de forma natural. Não existe fluência sem treinamento. Você vai conseguir fluir na prática aquilo que você treinou nos bastidores. Anota aí para você não esquecer. Eu vou fluir na vida real, na prática, aquilo que eu treinei aqui nos bastidores. Se você não treina nos bastidores, vai ser muito mais difícil. Por exemplo, se você não treina conversação com alguém nos bastidores, quando você chegar na prática, não espere fluir de maneira natural, espontânea, como se você tivesse treinado muito. Não, não funciona assim. Pensa assim, ó, aquela famosa frase do filme do 300. Quanto mais você suar no campo de treinamento, menos você vai sangrar no campo de batalha. Consegue entender? Quanto mais você suar aqui no campo de treinamento, treinando, ouvindo, fala, leitura, escrita, treinamento de habilidades constante para suar mesmo. Imagina que você tá numa academia, você tá entrando num campo de treinamento. Quanto mais você treina, quanto mais você trabalha isso aqui dentro do desconforto, quanto mais você trabalha isso aqui, aumenta a probabilidade de você chegar lá na prática e conseguir fluir de forma natural. Não espere chegar lá na imigração do aeroporto e conseguir falar fluentemente se você não criou um lifestyle com inglês antes. Se você não aprendeu a falar sobre a sua vida de forma natural e espontânea para alguém. Se você não treinou conversação com alguém. Não tem como. É tipo assim, você tá exigindo algo de você que você não treinou. É o que acontece com muita gente. As pessoas, eu fui falar com fulano, com nativo no aplicativo e não consegui. Travei. Estudo há 10 anos. Mas você treina? Você treinou o suficiente aquilo que você quer falar? Ou você simplesmente foi para a prática e achou que os 10 anos de escola tradicional de idiomas iria te ajudar? Eu já passei por isso. Eu fiquei 10 anos dentro de uma escola de idiomas e um dia me perguntaram, tell me about yourself. Fale-me sobre você. Travei. Por quê? Porque eu não estava acostumado a me apresentar, falar sobre mim. E aqui entra esse ponto importante. Se você não criar um lifestyle com inglês, você não vai aprender. O que é lifestyle? Lifestyle é estilo de vida. Por isso que eu falei aqui que o mais importante não é o estilo de aula que você vai fazer. Tem gente, por exemplo, que prefere o formato ao vivo, online, tem que ser em grupo, tem que ser individual, senão não aprende.
Muda essa crença da sua cabeça, que tem um monte de gente aprendendo fora de aula ao vivo. Eu tenho alunos que se tornaram fluentes e nunca treinaram individualmente comigo, mas aprenderam a forma certa de treinar as 4 habilidades. Assim como tem gente também que fez aula individual comigo, praticou individual em grupo e nunca fez uma aula gravada e também aprendeu. É tudo uma questão de lifestyle, porque essas pessoas elas aprenderam o seguinte: aprende aí a técnica da modelagem, tá? Modelagem é você modelar experiências, técnicas, formatos que outras pessoas fizeram, passaram, deram certo para você aplicar na sua vida. O que todas as pessoas que se tornaram fluentes têm em comum? Anota aí para você não esquecer. Por trás de todas as pessoas fluentes tem centenas de horas que elas gastaram imersas no inglês. Tem gente que só tá preocupado no curso que vai fazer. Ali 6 meses, 1 ano, só é só aquilo, ela não tá preocupada nas horas de imersão que ela vai precisar ter. De verdade, se eu fosse somar só as horas de aula que eu fiz em escola de idiomas, eu tava lascado. 8, que nem eu falei aqui, fazendo 2 horas de aula por semana, 8 horas por mês. Gente, 8 horas por mês, cara, é muito pouco. Num ano inteiro é muito pouco. É por isso que eu fiquei 10 anos numa escola de idiomas. Por quê? Porque é muito devagar. Agora, se você aprender a construir um lifestyle todos os dias, isso acelera o seu aprendizado. Então, anota aí esses 4 pontos. Primeiro ponto, para o seu plano de estudos funcionar, desconstrua as crenças que você tem com o inglês. Muda essa mentalidade, essa crença que você tem talvez de que aula gravada não funciona, aula ao vivo não funciona, porque eu sou assim, eu sou assado, eu não gosto assim, não gosto assado. Meu amigo, se você fosse estudar só o que você gosta, só do jeitinho que você gosta, não ia funcionar, de verdade. Tem um monte de coisa que você vai precisar fazer que você não gosta. Talvez você não é afim de fazer. Eu não gosto de treinar leitura. É o que mais te ajuda a expandir vocabulário. Eu não gosto de treinar escrita. É o que mais ajuda você a assimilar as estruturas que você já conhece. E quando você chegar numa entrevista que você tiver que fazer um texto, uma redação sobre sua vida e você não souber escrever nada, porque, não, eu só quero aprender, ouvir e falar, eu só quero aprender conversação. Vai lá então, faz um exame de proficiência, onde você vai ser avaliado nas 4 habilidades e vê se você consegue ler e escrever alguma coisa. Tem que ter treinamento de leitura para você expandir vocabulário. Hoje, de acordo com muitos exames de proficiência, para você dominar o básico, A1, A2, você precisa dominar pelo menos de 1.000 a 1.500 palavras. Não é saber aleatoriamente, já ter visto. Não, é dominar. Quando eu falo dominar, é você saber usar dentro das 4 habilidades. Você saber ouvir aquilo, ler aquilo, escrever aquilo e falar aquilo. E aí, você consegue? É aqui que você é avaliado de fato qual que é o seu nível. O que eu recebo muito aqui no YouTube? Muita gente chega pra mim e fala assim, eu já estou no nível intermediário. Eu pergunto, sério que você já domina mais de 5.000 palavras? Não, professor, é que eu fiz 3 anos de curso. Tem gente que fez 12 anos de curso e até hoje não domina o nível básico. O seu tempo de estudo não define o nível que você tem. Sinto muito em te dizer. Eu falo por experiência, já dando aula em escola, já dando aula em cursos, dando aula particular para um monte de gente. O tempo de estudo não define o seu nível. O que define o seu nível é o seguinte: o quanto que você está familiarizado a ponto de você conseguir sustentar uma conversa de pelo menos 10 minutos. Você conseguir sustentar uma conversa de 10 minutos, 100% em inglês, sem travar, sem tremer na base, é a prova que você tem um nível básico de inglês. O básico, basicão. Eu poderia perguntar aqui qualquer coisa sobre qual a sua opinião sobre a política, sobre a saúde do Brasil, qual que é a sua opinião sobre os problemas na África. Eu poderia fazer essas perguntas em inglês para você, se você conseguir responder de maneira clara, de maneira... É a prova de que você dominou aquilo que você aprendeu de forma natural e espontânea. Pensa o seguinte: quanto mais você trabalhar o seu lifestyle, o seu estilo de vida de contato com o inglês, de imersão com o inglês, mais você vai se aproximar dessa naturalidade, espontaneidade. Ela não é construída da noite pro dia. Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui para te ajudar no seu plano de estudos para você treinar todos os dias? Primeira coisa, entenda uma coisa. Estudar inglês é sobre treinar inglês. Não é sobre você ficar assistindo um vídeo de aula de verbo to be, aula de present continuous, aula de present perfect. Qual que é a diferença entre to e for? Qual que é a diferença entre do e make? Qual que é a diferença entre... Não, isso aí é vídeo de dica aleatória. Se você ficar só se alimentando disso, é como se você estivesse na sua vida real só se alimentando de comida, sabe? Como se você se alimentasse só de McDonald's.
mata a sua fome às vezes, mas não te sustenta, não é saudável, você fica, corre o risco de você ficar um obeso mental. Você vai encher a sua cabeça de informação, mas vai chegar na prática e não vai saber falar, não vai adiantar. Primeira coisa que você vai fazer no seu lifestyle com o inglês, preste muita atenção aqui, ó. Você vai entender que você, um ser humano que nasceu aqui no Brasil, você primeiro desenvolveu a habilidade de ouvir. Você concorda? Você nasceu, uma das primeiras habilidades que foi desenvolvida em você é a habilidade de ouvir. Qual que é a habilidade que você vai focar primeiro então? Ouvir. Não é leitura escrita, você vai focar no ouvir, você vai treinar o seu ouvido. Depois de alguns meses que você nasceu, é a fase que a minha filha tá passando agora, depois de alguns meses, ela tá com 1 ano agora, depois de ouvir bastante, o que é natural começar a fazer? Falar. É natural de todo mundo. Você vai começar primeiro ouvindo, na barriga da sua mãe você já ouvia, você cresce nos primeiros meses, primeiros anos você aprende a ouvir e falar, compreender e repetir. É assim que você começa no inglês. Ouvindo, repetindo. Depois de alguns anos, o que aconteceu com você? Você entrou na primeira série. E aí lá você aprendeu o quê? A ler, expandir vocabulário. Você aprendeu que tudo aquilo que você ouvia e falava, aquilo tudo pode ser convertido em frases que são formadas por palavras, que são formadas por letras, você aprende o alfabeto, aí você entra na leitura. Só que com 6 anos de idade, você já é fluente. Antes mesmo de aprender a ler. Você já é fluente. Uma criança de 5, 6 anos de idade que ainda não entrou na primeira série, ela já é fluente. Você consegue conversar com ela consegue te entender, e você consegue falar, e ela consegue falar com você, e vocês conseguem ter uma conversa. A fluidez mora aqui, na naturalidade, espontaneidade. O que acontece depois é um aperfeiçoamento, porque aí entra a parte da leitura, você começa a perceber que existem regras, e essas regras, elas não vêm para dificultar a sua vida. Para com esse negócio de achar que, eu vou aprender inglês sem estudar gramática. Se você tem algum trauma com gramática, é por conta de algum método ruim que você teve, por conta de algum professor ruim que você teve, por conta de alguma escola ruim que você passou, que fizeram você traumatizar com gramática. Logo, você acha na sua cabeça que gramática é desnecessário, mas a gramática ela vem para dar um sentido lógico. A gramática vem para explicar tudo aquilo que você fala, no inglês isso aqui não faz sentido. A gramática explica para você. Tudo tem um sentido lógico. Tudo tem uma explicação por trás. A gramática é o que sustenta a língua. Aqui, quando você aprende a gramática, isso facilita a sua comunicação. Talvez você nunca ouviu isso na sua vida, mas sim, a gramática facilita a sua conversação. Se você tiver noção plena de gramática, de presente, passado e futuro, como criar resposta, afirmação, pergunta, isso facilita a sua comunicação. Você consegue conversar com mais facilidade. Você vai saber com clareza em qual tempo você tá, o que vem primeiro, o que vem depois, qual que é a ordem das frases. Agora, se você é alguém que, não, quero só decorar as frases aleatórias, não quero estudar gramática, isso vai te dar muito mais trabalho. Tá? Eu tô falando aqui como alguém que dá aula desde 2013. Gente, eu dou aula desde os meus 17 anos de idade. Eu sei, eu já vi centenas de casos de gente falando, não gosto de gramática, não quero aprender gramática. Você vai patinar por mais tempo. Demora. Abraça esse negócio, desconstrói a crença que você tem com gramática, com inglês. Não é esse bicho de 7 cabeças que você imagina. A gramática da língua inglesa é muito mais fácil que a gramática da língua portuguesa. Eu posso te garantir. Quarta habilidade que você aprende depois de aprender a ler, escrever. É o caminho que a criança passou. Ela aprende a ouvir, depois falar, depois ler, depois escrever. Você vai aprender a passar para o caderno, transcrever, digitar aquilo que você já aprendeu a ler. Ler e escrever trabalham juntas. Ouvir e falar também trabalham juntas. Agora, o que você vai fazer no seu lifestyle? Lifestyle, como eu falei, significa estilo de vida. O seu estilo de vida com o inglês, você vai fazer o seguinte. Na segunda-feira, você vai treinar o seu ouvido. Murilo, como é que eu posso treinar o meu ouvido? Treinamento de ouvido. Aqui eu vou falar a verdade pra você. Esquece caminho confortável, tá? Aqui é desconforto. Aqui é pra quem quer aprender inglês de fato. Como é que você treina seu ouvido? Desliga texto lido, tá? Desliga, você vai ouvir. Como é que você treina o ouvido? Bota um podcast 100% inglês, uma rádio AM do Texas aí da internet pra você ouvir 100% inglês. Bota um audiobook do YouTube, tem centenas no YouTube. Bota lá pra você ouvir e testar o seu ouvido. Só ouvir, não é ler não, ouvir, ler, não, é ouvir. Tá? Vai ter o dia ali pra você treinar a leitura. Treinamento de ouvido, listening. Talvez você tá aqui me assistindo e a principal dificuldade é, eu não consigo entender. Minha dificuldade é o listening, é a dificuldade que eu mais escuto. Sabe por que você não
aperfeiçoa seu listening? Porque você não para um dia da semana só para treinar ouvido. Você acha que só fazer aula de inglês, verbo to be, isso aqui vai te ajudar? Não, se você não treinar seu ouvido, não preparar ele para compreender falas da vida real, você não vai entender uma conversação da vida real, não tem como. Como é que é quando você chega para conversar com um nativo? Não tem legenda, não tem texto, não tem auxílio visual, o máximo que vai ter é você ler a leitura labial da pessoa. Mas aí como é que é? Você quer entender uma conversa da vida real, mas você não treina seu ouvido dentro disso. Uma das melhores formas para você treinar o seu ouvido com conversações reais é você assistir algo em inglês sem legendas. Ah, Murilo, não vou entender nada. É por isso que você precisa investir em um curso para você aprender. A gente ensina aqui sobre lifestyle para você mergulhar no inglês. Mas em paralelo a isso aqui que a gente está ensinando, você precisa estar aprendendo estruturas. Você precisa estar treinando, você precisa estar praticando, escrevendo, lendo, transcrevendo aquilo que você está aprendendo dentro do seu caderno. Você faz isso no YouTube? Não, gente, não tem isso no YouTube. Você precisa estar num caminho sequencial. Caminho sequencial, por exemplo, a gente tem a opção aqui da jornada do zero à fluência, que é um caminho para você aprender do absoluto zero ao nível mais avançado, com atividade, com treinamento, com imersão, com um plano de estudo semelhante a esse, para você treinar todos os dias e aprender de fato. Não é atirando para todo lado. Não é selecionando coisas aleatórias, é você tendo um objetivo diário do que você vai fazer. Então eu tô colocando um exemplo aqui, ó. Segunda, o dia de treinar o seu ouvido. Treine o ouvido desligando o texto, desligando tudo aquilo que é visual, para você treinar só o ouvido. Desconforto, lembra comigo aí, desconforto. Segunda habilidade que você vai treinar na terça-feira, por exemplo, Tuesday, você vai treinar a sua fala. Murilo, como é que eu posso treinar minha fala? Não é leitura, mais uma vez, não é falar lendo alguma coisa, é falar com base naquilo que você lembra. Ah, Murilo, mas eu não lembro de nada. Sinal, mais uma vez, que você precisa estudar, aprender alguma coisa para você se desenvolver, para você conseguir falar sem precisar ler. Tá, eu tô falando aqui de você treinar algo. Imagina só que você tá aqui estudando comigo e você precisa falar algo em inglês, mas isso que você vai falar não pode ser lido. Imagina, eu tô aqui conversando com você, eu pergunto pra você, tell me about yourself, fale-me sobre você, e você precisa falar, só que você não pode ler. Sabe qual que é o grande problema nas escolas, muitas vezes? Nas escolas de idiomas tradicionais que eu passei, por exemplo, quando a gente ia treinar a conversação, era lendo uma conversa, cara. De verdade, eu achava isso aqui ridículo, mas a gente tinha que seguir o método, né? Porque eu era professor pago pela escola, tinha que seguir o método da escola. Mas como é que era? Isso aqui em escolas famosíssimas, tá? Escolas que você vê propaganda na televisão. Você vai ler uma conversação, é mais ou menos assim. Hello, aí a outra pessoa. Hello, how are you? I am fine, and you? Thank you. What do you do for a living? I am a teacher, and you? Isso não é uma conversação, isso é uma leitura. Treinar a fala é você treinar narração de coisas sem precisar ler. Não é falar além do caderno, falar além do que está escrito no livro, falar o que está na tela. Ah, repetindo só funciona. Não, você está lendo. Desliga a leitura. Você vai treinar fala. Treinar fala, você desliga texto, você desliga auxílio, você desliga tudo. Você vai narrar. Se eu falasse agora para você aqui, ó. Narre como foi o seu dia de ontem. Ontem eu acordei, tomei banho, fui pra escola. Imagina só você narrando. Yesterday, I woke up early. And then I took a shower. I went to school. Then I came back home. I had lunch with my mom. Imagina só você narrando o seu dia de ontem. É uma forma de você treinar passado. Ah, eu sou ruim em passado. Tá aí mais um motivo que você precisa estudar inglês. Dominar a teoria, dominar a gramática, dominar estruturas. Você não encontra isso de forma aleatória. Então, você treinar fala é isso. Você pode treinar narrando o seu dia, sua semana, seu ano, seu mês. Você pode narrar os seus planos, seu plano de amanhã, de semana que vem, do fim de semana, do ano que vem. Você pode narrar o que você está fazendo. Você pode narrar tudo no contínuo. Isso é treinamento. Se você não treina essa parada, não espere chegar lá nos Estados Unidos e de repente fluir de maneira natural se você não treinou isso nos bastidores. Entende? Uma aulinha tradicional que você assiste no YouTube sobre verbo to be não sustenta uma conversação real. Você tem que treinar. Como é que você treina a pronúncia, a fala das coisas? Aprendendo. Vou te dar um exemplo aqui. Uma das primeiras aulas ali da jornada do Zero à Fluência, lá dentro do meu curso,
A gente já ensina ali 50 verbos para você aprender a falar já as primeiras coisas, as primeiras frases da sua vida. 5 aulas que você assiste ali na jornada. 5! Quantas? 5. É mais eficaz do que 100 vídeos que você assiste meu aqui no YouTube. Porque lá você aprende com treinamento, lá você aprende falando, lendo, escrevendo, ouvindo. É treinamento de habilidades. Então quando eu falo aqui que o que a gente entrega lá dentro da jornada é outro patamar, é porque vai te conduzir a treinamento diário. Vai te conduzir a você de fato dominar a fluência. Não é uma coisa aleatória. Depois que você chegou na quarta-feira, Wednesday, o que acontece? Você treina a leitura. Aqui é onde você vai expandir o seu vocabulário. Você pode ler falando em voz alta, lendo silenciosamente, mas aqui é o dia que você vai expandir vocabulário. Pode ser que você pegue um livro hoje para ler inglês e você não entenda a maioria das palavras. O que você vai fazer? Anotar todas as desconhecidas e o significado de todas elas no caderno. Você vai escrever uma página assim, ó, palavras novas. Dog igual cachorro, house igual casa, pet igual animal de estimação. Faz mais ou menos isso, só que cada palavra nova que você adicionar, cada uma, você vai construir uma missão seguinte. Para cada palavra nova que eu aprender, eu vou criar pelo menos 50 frases novas com ela para eu me familiarizar com essa palavra. Você sabia que todas as palavras que você vai guardar a longo prazo, você precisa treinar de 50 a 100 frases com ela para pelo menos ela guardar, assim, num longo prazo de pelo menos 6 meses? Sabe por que muitas vezes você não guarda aquilo que você aprende? Porque você não treina aquilo que você aprende. Você acha que só o fato de você assistir uma aula, transcrever pro caderno, pronto, aprendi. Não, seu caderno aprendeu, você não aprendeu, você precisa treinar aquele negócio. Se você não treinar, não adianta, você pode ter um caderno, talvez eu tô falando aqui o seu caso, você tem um caderno cheio de anotações, você escreve tudo que eu ensino aqui, mas você não treina nada. Esse é o problema de você tentar aprender sem acompanhamento, sem direcionamento, sem um professor, sem um mentor pra te ajudar, sem alguém pra dar um feedback. Eu já fui igual você também, que colecionava 10 cadernos de inglês, eu escrevia tudo, anotava tudo. Eu amava escrever. Só que tudo que eu escrevi ali, a maioria das coisas eu não sabia que estava ali depois. Corre o risco de você escrever muita coisa no seu caderno e daqui 6 meses você nem saber o que está escrito lá. Você não entender nada. Por quê? Porque não é sobre você transcrever só. Mas escrever me ajuda a aprender. Tá, mas o que vai te ajudar a aprender não é só escrever, você escrever e praticar aquilo. Então, você aprendeu uma palavra nova? Aprendi essa palavra nova aqui agora, Wednesday, significa quarta-feira. O que você vai fazer agora? 100 frases com Wednesday. Perguntas, respostas, presente, passado, futuro, contínuo, present perfect, com preposições, sem preposições. É isso que faz alguém se tornar fluente, é o treinamento, é o quanto você cria aqui no off. Murilo, não sei como criar frases. Entra pra jornada que lá a gente ensina você a construir frases. Entende? É um caminho de acompanhamento. Se você não tem isso, fica muito mais difícil. Então, você construir um lifestyle com inglês implica você fazer aquilo que não é só fazer o que você gosta, é fazer o que é preciso fazer. E talvez você tá aqui me assistindo, você odeia ler, você não gosta de ler, você nunca leu um livro. Talvez você tá aqui me assistindo, você já começou a ler vários livros e nunca terminou até hoje. Precisa aprender a ler. A estatística de leitura no Brasil hoje é gritante, tá cada vez pior. As pessoas estão tão viciadas nesse lixo aqui, ó, que passam horas aqui rodando, scrollando, TikTok, Facebook, Instagram, e não gasta energia na leitura. O que mais expande vocabulário? Leitura. Murilo, falhei na hora de falar inglês com nativo porque me faltou palavras. Tá, e aí, quanto que você gosta de ler? Quanto que você lê? E também não é ler qualquer coisa, é ler coisas que tem a ver com a sua realidade, com o seu objetivo. Leia coisas, acrescente palavras ao seu vocabulário que tem a ver com o seu objetivo final. Isso é o básico. Eu tô falando aqui de algo que eu fiz. Pra quem não sabe, eu era da área de tecnologia da informação. Fiz 2 faculdades de TI e, gente, as únicas coisas que eu consumia eram coisas relacionadas à tecnologia. Programação, web, design. Por quê? Que tinha a ver com aquilo que eu precisava fazer. E aí, o que aconteceu? Eu aprendi aquele vocabulário para usar na prática. Entende? É você focar naquilo que é relevante para você. Os filmes, séries que eu consumia era tudo relacionado à tecnologia. Faz sentido estudar com Friends, sendo da área de tecnologia? É óbvio que não. É por isso que eu nunca recomendei, nunca assisti, nunca precisei assistir esse negócio para aprender. Tem que ter a ver com a sua realidade, entende? Aquilo que você faz na sua imersão tem que estar ligado com a sua realidade, com o seu objetivo. Se você está aqui me assistindo, por exemplo, assim como muitos alunos que nós temos lá na jornada, se você está aqui me assistindo para fazer missões, para pregar o evangelho, para ir para a África, a gente tem muitos alunos que estão no campo missionário na África,
pregando, se você tá dentro desse ambiente, aprenda inglês com a Bíblia. A gente tem 2 cursos de inglês com a Bíblia lá na jornada, inglês com Provérbios, inglês com Eclesiastes, inglês com várias histórias bíblicas. Faz sentido para sua realidade? É isso que você precisa, entende? O que eu quero dizer aqui? Aquilo que você faz de imersão na sua rotina tem que estar ligado com o seu objetivo final. Senão você vai ficar só seguindo dicas dos outros, sabe? A gente tava hoje numa discussão aqui. Aprender com Friends é bom? Cara, é bom, depende. Depende do seu objetivo. Primeira coisa, quando alguém fala pra mim assim, eu preciso aprender pra viajar. Sabe qual é o meu conselho? Não é aprender com Friends, com qualquer outra série, não. Tem que ser com alguma coisa que tenha a ver com viagem. Tem que ser com alguma coisa que exemplifique, mostre contextos, conversas dentro de um ambiente de viagem. Senão você vai estar colhendo coisas aleatórias, achando que aquilo vai ajudar você. Na vida real, não vai. Você pode assistir as 10 temporadas de Friends, não vai te ajudar a você conversar na hora do aeroporto, quando você chegar lá e o cara perguntar what is the purpose of your trip? Qual que é o propósito da sua viagem? Aí você não sabe porque você ficou aprendendo expressões aleatórias lá na série Friends. É isso que acontece com muita gente. Falta de direcionamento, falta de feedback, falta de alguém te dando um conselho como esse aqui que eu tô falando. O que eu tô falando aqui pra você são coisas que eu aconselho meus alunos todos os dias aqui. Consuma aquilo que seja útil para você. É muito simples, não é nada secreto, não. É o básico. Consuma aquilo que tem a ver com a sua realidade, com o seu objetivo final. A gente criou um plano aqui para você cada dia treinar uma habilidade. O que você vai fazer no 4º dia, na quinta-feira, Thursday? Você vai literalmente escrever tudo aquilo que você treinou. Aquelas mesmas coisas que você treinou lá na terça-feira de narração, faz aquilo lá também escrevendo agora. E não é copiando, tá? Sai desse caminho de tentar facilitar tudo. Não é copiando, é escrevendo. Você vai desenvolver aqui o seu lado criação. Ok? Você vai focar no seu lado de criação. Você vai aprender a criar, escrever e falar sem precisar ler, sem precisar consultar, sem precisar, tô criando meu texto aqui, mas eu tô olhando no caderno enquanto isso. Não, escreva com aquilo que você lembra. Murilo, mas eu não consigo lembrar. É normal, os primeiros textos que você vai escrever vai ter 3 linhas. As primeiras frases que você vai falar, pode ser que tenha 5 palavras só. Tá tudo bem. Não adianta você querer exigir muito de você. Eu vou começar a assistir um filme sem legendas. Não começa com um filme técnico, começa com um desenho da Peppa Pig no YouTube, sem legendas, o Pequeno Urso, esses desenhos antigos. Começa com um negócio mais light, entendeu? Você não sai do nada assim na rua falando assim, hoje eu vou correr uma maratona, 42 quilômetros. Você conhece alguém que faz isso? Uma maratona, você tem que treinar pra caramba, pra você correr 42 quilômetros. Você começa correndo 1 quilômetro, daqui a pouco 2, mês que vem 3, 4, 5, você corre 1 ano. Eu tenho amigos que correm aí 21 quilômetros há mais de 2 anos, eles não correram ainda uma maratona, 2 anos treinando. Você treina no pouco, depois você expande, é assim que funciona dentro do inglês. Não adianta você querer assistir Friends sem legendas e entender tudo na prática, assim, comecei hoje. Esse é o problema da geração atual que a gente tem, as pessoas querem uma coisa mais instantânea. Se eu aparecesse aqui falando pra vocês agora, aprenda inglês comigo em 3 meses fluentemente, do 0 à fluência em 3 meses, todo mundo ia querer. Mas não existe esse processo. Se você não entender que é sobre a sua rotina, é sobre o hoje, é sobre o que você faz hoje, pra se familiarizar hoje, não vai funcionar. Dica que eu dou pra todo mundo. Não olhe a escada inteira, olhe apenas o degrau de hoje. Amanhã você foca no degrau de amanhã, tá bom? Fazendo isso, você vai subir um degrau por dia, você vai construir a sua fluência aos poucos e não tem como você construir a fluência de maneira aleatória. Quando você constrói um prédio, precisa ter fundação, precisa ter profundidade, precisa ter calma, paciência, precisa ter um olhar observador, você precisa entender como que a língua funciona, você precisa modelar outras pessoas, precisa de um mentor para te ajudar. E o que você faz na sexta? A sexta é um dia off, sem estudo? Não, porque você quer se tornar fluente, então você vai estudar todos os dias. O que você vai fazer então? Você vai absolutamente, nesse dia, focar naquela habilidade que você teve mais dificuldade ao longo da semana. Eu senti que o meu dia de fala tá meio fraco. Eu senti que o meu dia de escrita tá meio ruim. Aproveita a sexta-feira para você fazer um review. Pratica de novo. Repete aquela habilidade na sexta-feira. Eu tô te dando aqui um direcionamento
que ele só funciona, claro, com mais eficácia se você já estiver estudando inglês de alguma forma com alguém, num curso, né, num método sequencial, aprendendo estruturas, vai funcionar plenamente. Se você não está numa metodologia, vai ser um pouco mais difícil. Mas resumindo tudo que eu quero te falar aqui, foque nesses 4 pontos aqui que a gente falou. Desconstrua suas crenças com o inglês. E quando você desconstrói crença, você precisa construir crenças novas. Pensa o seguinte, crença limitante é aquilo que te barra, é aquilo que te impede de ir para frente. Quando você converte uma crença limitante em uma crença possibilitante, a crença possibilitante te conduz a um próximo nível, te conduz a um novo patamar. Por exemplo, quer ver uma crença limitante que muita gente tem? Crença limitante. É impossível aprender inglês morando no Brasil. Tem gente que acredita nisso e vive isso. Isso é uma crença. Logo, a pessoa programou o cérebro dela para o seguinte: eu só vou aprender se eu me mudar para fora. É verdade? Não é verdade. Tem um monte de gente que aprende aqui no Brasil. Eu sou alguém que nunca precisei morar fora para aprender inglês. Então, assim, primeiro passo, desconstrói as crenças. Não baseia suas decisões com base nas experiências dos outros, com base no que você viveu. Tem gente que tá aqui me assistindo agora que teve várias experiências ruins com cursos, com professores, com métodos ruins, mesmo ruim, de qualidade. E aí acha que qualquer curso que for entrar vai ser a mesma coisa. Se você não desconstruir isso, quem vai perder de aprender é você. E tá tudo bem, a gente lida aqui todos os dias com pessoas frustradas. Murilo, comprei o curso do fulano e é uma bosta. Na propaganda era tudo muito bonito. E aí na hora que eu entrei, uma bosta. Existe bastante gente assim, eu conheço. Mas sabe o que precisa acontecer? Primeiro mude as suas crenças. Primeiro entenda, eu sou capaz de aprender tudo que eu quiser. Eu preciso construir uma imersão diária, aprender estruturas, você precisa disso. Expandir vocabulário diariamente, não é? Tem gente que só estuda regra e não expande vocabulário. Não funciona. Criar um estilo de vida com inglês, isso é o ponto mais importante. Fazendo isso e treinando as 4 habilidades semanalmente, é isso que constrói a sua fluência. Então, se você entendeu, não, Murilo, eu entendi que é isso que vai construir a minha fluência, comente aqui, deixe seu comentário, deixe seu like aqui embaixo, quero saber, tá? E olha, você que quer aprender inglês comigo, você que quer com meu acompanhamento, você que quer se desenvolver sendo acompanhado, sendo mentorado, com um caminho sequencial, gradativo para você aprender do absoluto zero ao nível mais avançado, treinando conversação com a gente toda semana, se desenvolvendo, expandindo o vocabulário todos os dias. Tá vendo esse plano de estudos que você acabou de ver aqui? Isso aqui é um exemplo do que a gente aplica lá na jornada e já tem funcionado. É algo que a gente aplica desde 2023. Um plano de estudos de imersão. Tem muita gente lá dentro que já consegue conversar, ler, escrever, compreender, porque entendeu a metodologia e entendeu que a metodologia de imersão é o caminho mais eficaz para qualquer pessoa que quer aprender inglês nos dias de hoje. Murilo, o seu método é o único método de imersão que existe? Não, tem vários outros métodos de imersão. Muitas pessoas perceberam que o caminho de você treinar todos os dias é muito mais eficaz do que, vamos supor que você faz uma aula de conversação comigo por semana. Se você entender o poder disso aqui, você não seria dependente de aula ao vivo, de aula individual. Eu preciso de ter alguém pegando no meu pé. Você tem que desenvolver a sua disciplina, porque não conheço ninguém que se tornou fluente sem ser disciplinado. Seja com aula ao vivo, em grupo, não importa. Se você não entender o jogo da fluência, se você não entender que até para você fazer aula de conversação, você precisa expandir vocabulário, treinar leitura e escrita, treinar ouvido e falar. Não é uma aula de conversação que vai salvar o seu inglês. Eu vejo muita gente frustrada aqui nos comentários também dizendo: eu investi no aplicativo de conversação e tal, mas eu tô travado ainda. Porque não é isso que vai salvar o seu inglês. Se você não estiver aprendendo estruturas, expandindo vocabulário, você vai ficar patinando. Isso aqui é um conselho que eu dou para todo mundo que tá aqui comigo. Você que tem interesse em vir estudar comigo lá na jornada do Zero Fluência, aprender com meu acompanhamento, treinando inglês todos os dias, treinando mesmo, aprendendo de forma sequencial. As aulas na plataforma, no método, elas são profundas, são técnicas, são aulas que você
aprende falando durante as aulas, você aprende treinando com elas. É completamente diferente das aulas do YouTube, tá, gente? Lá dentro a gente não foca nesse negócio de filme, série. Lá dentro você aprende estrutura, você aprende a criar pergunta, resposta, você aprende indo pra prática, você aprende treinando, se desenvolvendo. E, claro, tudo isso com o meu acompanhamento de segunda a segunda durante 365 dias para te ajudar no WhatsApp de maneira individual. É isso que a gente entrega lá na jornada. Você que tem interesse em embarcar nessa jornada, é o seguinte, nós estamos aqui, esse mês de setembro é um mês muito especial, por quê? Esse mês, gente, a gente vai fazer 9 anos de YouTube. É isso mesmo, 9 anos, 9 ou 8? 8 anos, gente. Nós começamos em 2017. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 anos de YouTube. Quase 9, né? 8 anos de YouTube e a gente tá com um desconto de 50% off para quem está entrando na jornada hoje. Com 5 cursos bônus para você estudar com a gente, com meu acompanhamento individual durante 12 meses para te ajudar a ir do zero à fluência. Você que quer conhecer essa jornada, você que quer garantir a sua vaga, o link para você realizar a sua inscrição está aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. 12 vezes de R$ 51,40. É isso mesmo. Gente, quase R$50 por mês. R$50 você paga num lanche do McDonald's. Nem isso, né? Se eu comprar um lanche, uma coca e uma batata, já passa de 50. R$ 51,40 por mês. Esse é o valor absurdo para você entrar na jornada. O que a gente cobra na jornada durante um ano, 497, já é um desconto de 50% de 997 por 497. 497 é o valor só para você comprar um livro numa escola tradicional de idiomas para você estudar por 6 meses. Fora mensalidade, taxa de matrícula. Aqui não, aqui você vai pagar apenas 497 ou 12 vezes de 51,40 e você vai ter acesso a essa metodologia por um ano. Esse é o nosso desconto de 8 anos de YouTube para você entrar nessa jornada e aprender construindo um lifestyle poderoso com inglês e aprendendo de fato sendo mentorado por mim. Eu serei o último professor de inglês da sua vida e essa será a última jornada de aprendizado da sua vida. Você que quer conhecer melhor, eu vou explicar aqui com detalhes. Fica aqui comigo. Let's go. Imagina só você ter acesso a tudo isso aqui dentro de um único lugar só. É isso mesmo. Tudo isso dentro da jornada do zero à fluência. O maior ecossistema de imersão do Brasil para aprender o inglês da vida real e se tornar fluente no inglês. Vem comigo. Eu lhes apresento o curso de inglês Teacher Murilo, a jornada do zero à fluência. Você vai poder estudar tanto pelo computador, tanto pelo celular. Esses 3 elementos aqui que você está vendo resumem a jornada do zero à fluência, resumem o método, o lugar onde você vai estudar comigo durante um ano, por 12 meses. Uma jornada que você vai ter um compromisso comigo e eu serei seu professor, seu mentor durante um ano. Primeiro, você vai ter acesso a uma plataforma que vai do absoluto zero ao nível mais avançado no inglês. Você vai ter liberdade para estudar no horário e no dia que você quiser. Segundo, você será acompanhado por mim durante todo esse período. Você vai poder tirar dúvidas diariamente e diretamente comigo lá no WhatsApp. Nessa jornada eu serei o seu mentor pessoal e o seu professor, seu mentor pessoal e individual. Terceiro, você vai poder praticar conversação absolutamente toda semana. Um espaço para treinar tudo aquilo que você tem aprendido. Então, a jornada do zero à fluência se resume à plataforma do zero à fluência, mentoria individual comigo e também as aulas de conversação toda semana. Quem se inscrever hoje através do link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo, vai ganhar de bônus tudo isso aqui, ó. 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês para viagem. Segundo, curso de inglês analisando o filme completo do Shrek. Terceiro, curso de inglês intensivo para você dominar o básico do inglês, 1000 palavras.
em apenas 10 dias. Curso de inglês com a Bíblia estudando com Provérbios e também um curso de inglês com a Bíblia estudando com Eclesiastes. Então, resumindo, tudo isso aqui por apenas 12 vezes de 51,40. 497. Tudo isso aqui. 8 jornadas de aprendizado em um único lugar só. Eu, Teacher Murilo, nunca entreguei tanto dentro de um único lugar. Nunca. De uma só vez, por um valor desse, nunca. O grande diferencial da jornada do Zero à Fluência para qualquer outro curso tradicional é a entrega, qualidade das aulas, didática e o principal, o meu acompanhamento diário, disponível todos os dias, mentoria, conversação, treinamento, cronograma, plano de estudos, tudo isso para te ajudar a construir a sua fluência, para você aprender a falar inglês e não aprender teoria, mas aprender a dominar as 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Para você garantir a sua vaga com tudo isso aqui incluso, você vai vir aqui no link na descrição desse vídeo e vai se inscrever. O link também está no comentário fixado logo abaixo, aqui no chat ao vivo também. E só para você ter uma ideia, por esse preço aqui, você vai ter acesso a tudo isso. Preste atenção, você vai ter acesso à plataforma do Zero à Fluência, você vai ter acesso à mentoria diretamente comigo, clube de conversação, os bônus, curso de inglês para viagem, curso de inglês com Shrek, curso de inglês intensivo, curso de inglês com Provérbios e curso de inglês com Eclesiastes. Se fôssemos somar tudo o que eu estou entregando dentro da jornada, seria isso aqui, ó. Obviamente que você não vai pagar esse preço, mas é para você compreender o valor de tudo que tem dentro da jornada do Zero à Fluência. Você vai entrar por apenas 12 vezes de 51,40. Essa promoção, com todos esses bônus, não vai durar para sempre. Então você que ainda não garantiu a sua vaga, corre aqui no link na descrição desse vídeo e se inscreva. A jornada do Zero à Fluência é para quem quer aprender através da imersão, através da desconstrução. É um método de exposição, mentoria, acompanhamento, treinamento, conversação, desenvolvimento de habilidades através da programação neurolinguística, com técnicas validadas pela neurociência, tudo isso para você destravar a fluência. Este é literalmente o último curso de inglês da sua vida. E eu, Teacher Murilo, serei seu último mentor, seu último professor de inglês. Eis a pergunta: o quanto que eu posso aprender dentro de um ano? Eu quero te mostrar aqui o caso do Giovanni. O Giovanni estudou comigo em 2021, na época que nem tinha tudo isso, e ele se tornou fluente em apenas 11 meses. Dá uma olhada no caso dele. Estou aqui com o Giovanni, meu ex-aluno. Fala pra mim aí, por quanto tempo você estudou comigo? Foram cerca de 11 meses, né, teacher? E depois desses 11 meses, o que você fez no final desse estudo? No final, eu lembro que nós tivemos que apresentar uma palestra lá 100% em inglês, cara. Só pra entender, depois de 11 meses estudando comigo, você apresentou uma palestra 100% em inglês? Uma palestra 100% em inglês. E você foi trabalhar do que depois de apresentar essa palestra? O melhor plot twist, né? Fui trabalhar de professor de inglês. Olha só, gente, 11 meses, o cara apresentou uma palestra em inglês e depois virou professor de inglês. Se você tiver essa tríade, um caminho sequencial para você parar de ficar colhendo coisas aleatórias na internet. Segundo, alguém para te ajudar, um mentor, alguém que já passou pelo que você está passando. Isso faz total diferença. Foi o caso do Giovanni. Um espaço para você treinar conversação. Tudo isso potencializa o seu aprendizado. Tudo isso acelera a sua chegada na rota da fluência. Preste muita atenção aqui, ó. Você vai ter acesso a tudo isso pelo valor de 12 vezes de 51,40. Você vai poder se tornar meu aluno no curso de inglês Teacher Murilo, na jornada do Zero à Fluência. Você vai ter acesso à minha plataforma exclusiva de aulas que vai do absoluto zero ao nível mais avançado. Você vai alcançar a fluência através de um método de imersão, onde você vai estudar e treinar absolutamente todos os dias. Você vai aprender o inglês da vida real com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia, com histórias infantis, com os Vingadores, com The Chosen, com Suits e muito mais. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo,
todos os dias no WhatsApp. Nessa jornada eu serei seu mentor pessoal e também vai poder praticar conversação comigo toda semana. Entrando hoje, você vai ganhar de brinde 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês analisando e estudando o filme completo do Shrek. Segundo, curso de inglês para viagem. Terceiro, curso de inglês com a Bíblia, estudando o livro completo de Provérbios. Quarto, curso de inglês também com a Bíblia, só que agora estudando com o livro completo de Eclesiastes. E quinto, você também vai ganhar um curso de inglês intensivo com filmes e séries para aprender o básico do inglês em apenas 10 dias. Você está entrando na maior plataforma de inglês da vida real da América Latina. Para se inscrever, basta vir aqui no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Você entrando, você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu quero te conhecer e compreender qual que é o seu objetivo no inglês. Eu, Teacher Murilo, serei o seu último professor de inglês e a jornada do Zero Fluência será o último curso de inglês da sua vida. Clique no link aqui embaixo e eu te espero lá no WhatsApp. Bora!